Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para podermos falar a respeito dos gráficos referente às lições bíblicas da CPAD, quando nesse trimestre nós estamos estudando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E aí nós chegamos na lição de número 10. Lição de número 10, que tem esse tema: nossa segurança vem de Deus e não das riquezas, porque o nosso coração não pode estar nelas. É como está aí mostrando na ilustração, que infelizmente nos tempos de hoje em que vivemos é mais ou menos assim que está acontecendo. Meus queridos, vamos fazer aqui a leitura do nosso textuário que diz: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, 15. A verdade prática nos informa: não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, Mateus 6, 19 a 26, quando Jesus trata sobre todos esses temas aí que são altamente importantes para nós. Esse é o nosso gráfico esboço, como sempre temos dito aos irmãos. Nosso gráfico esboço consiste no tema da lição: nossa segurança vem de Deus, texto áureo, verdade prática, e aí nós temos os 3 tópicos, não é, que tratam do que está dentro da lição: riquezas do céu e da terra, a idolatria do dinheiro, vivendo a quietude espiritual em Deus. Cada um desses tópicos tem seus subtópicos, sendo o primeiro uma conciliação impossível, o segundo, tesouro da terra e do céu, o terceiro, o que devemos saber sobre bens materiais. E no segundo tópico nós temos aí os subtópicos: o coração no lugar certo, idolatrando a mamon, a riqueza condenada por Jesus. Tópico 3, males advindo das preocupações, vivendo sem inquietação, vivendo sossegado em Deus. Tá? Então esse é o nosso gráfico esboço, que você pode também utilizar, né, imprimindo ele em várias partes, para poder assim dar uma aula bem visual, né? Podemos colocar assim. Queridos, partindo para o primeiro ponto, para ganharmos tempo, nós temos aí esse tema: riquezas do céu e riquezas da terra, uma conciliação impossível. O nosso comentarista diz que a conciliação é impossível por um motivo bem óbvio, que é exatamente a ideia do pecado, do mal que foi injetado, digamos assim, na esfera humana. Então ficou impossível essa conciliação, porque, para todos os efeitos, Deus nos fez para dominar a terra. Eu gostaria até de mostrar logo aqui para os irmãos um gráfico, uma espécie de diagrama. Esse diagrama nós já postamos, tá, irmãos? Todos esses slides estão postados aí no nosso grupo para você dar uma olhada. Mas eu gostaria de explicar, porque como nós fomos os autores desse material, acho que explicando fica melhor até para você desenvolver outras ideias em cima daquilo que a gente fez, tá? Então, primeira coisa que a gente entende aí: riquezas do céu, todas as riquezas celestiais, tudo aquilo que está relacionado com o que é transcendente, com o que é imaterial, com o que é eterno. Ou seja, é certo que Deus nos fez matéria, né? Embora dentro de nós exista, né, um espírito, uma alma, né? A tricotomia do homem, ou dicotomia, como diz alguns, tá? O certo é que nós somos formados de parte material e parte espiritual. Mas a verdade é que essa parte espiritual, essa parte transcendente, nós não conhecemos por completo, não é? Mas elas existem. É por isso que apóstolo Paulo, ele diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração,
são aquelas coisas que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Ou seja, por ser as riquezas do céu transcendentes, imateriais, eternas, nós não conseguimos entender de forma plena, mas elas existem e são elas que, de fato, devem ser buscadas, ok? Mas também existem as riquezas da terra, porque Deus nos fez para estar aqui. É o que nós já falamos em vídeos anteriores sobre a questão do mandato cultural, né? Então Deus nos fez para frutificar, dominar a terra, né? Essas riquezas da terra também elas são para serem usadas pelo homem, né? Daí o próprio homem se utiliza digamos assim, do que a terra produz para que ele também tenha riqueza, né? Para que ele, por exemplo, produza a própria tecnologia. E quando estamos falando de tecnologia, nós estamos falando do equipamento mais primitivo que a gente pode imaginar, né? Porque tudo isso aí, segundo a ciência, é considerada tecnologia, afinal de contas foi isso que chegou à evolução até onde nós estamos hoje, né? Eu tenho que explicar isso porque quando a gente fala de tecnologia, a gente só pensa em uma coisa bem futura, mas aquelas coisas lá do passado que eram utilizadas, né, que foram criadas, né, tudo aquilo ali também é considerado tecnologia para aquela época, né, irmãos? Então, as riquezas humanas, elas demonstram o potencial humano, criativo, tá? O problema, a questão é que essas riquezas, elas foram influenciadas pelo nosso adversário. Então, ele, de certa forma, induz o homem a ter riquezas que são riquezas imanentes. Enquanto as riquezas divinas são transcendentes, estão além da nossa compreensão, as riquezas malignas, digamos assim, elas são imanentes, porque elas têm um início e elas têm um final, né? Elas são materiais. Então é esse tipo de riqueza que o inimigo está oferecendo, como fez com Cristo. Todos os reinos, mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu ao Senhor, porque isso está dentro daquilo que é material, daquilo que é finito, não é? Mas Satanás fez com que tudo isso fosse colocado para o homem e muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de riqueza. É esse o foco que o nosso adversário quer tirar de nós, né? Ele quer colocar essas riquezas que são transitórias, que são passageiras, em detrimento das riquezas celestiais que Deus nos fez, que Deus proporciona para todos nós. Tenho aqui um outro gráfico que também está postado aí no grupo, e nesse gráfico você pode ter também acesso lá para poder baixar e explicar, né? Eu vou tentar aqui explicar com minhas palavras, mas como eu sempre digo, vocês têm liberdade, vocês vão explicar ainda até melhor do que o que estamos fazendo aqui, tá bom? Quando você olha para esse Salmos 115, versículo 16, diz assim: os céus pertencem a Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra ele deu aos seres humanos, né? Então, nós dividimos esse esquema aí para vocês entenderem. Primeiramente, os céus são do Senhor, né? Então está dentro daquilo que nós estamos falando, das riquezas divinas, né? Daquilo que é transcendente, daquilo que é espiritual, daquilo que é sobrenatural, que está além da naturalidade, né? Então são do Senhor, os céus são do Senhor. Mas a terra ele deu aos homens, que aí entra diretamente aquilo que nós estávamos falando em relação ao mandato cultural, né? Quando Deus diz para o homem: crescei, multiplicai, dominai a terra. Ou seja, a terra foi feita para o homem reinar sobre ela, né? Mas quando o homem peca, quando o homem cede à tentação, o que ele faz, irmãos?
ele passa, de certa forma, né, o controle da terra para o nosso inimigo, para o diabo, né? Então, isso fica claro quando Deus diz, olha, a terra ficou amaldiçoada por tua causa, né? E aí todo tipo de maldade, todo tipo de coisas relacionadas ao ego humano, tá bom? A vaidade humana, o orgulho humano surgiram a partir daí. Tanto é que nós temos o exemplo da própria Torre de Babel, onde o homem disse que queria construir uma torre que chegasse até os céus, colocasse o nome dele célebre. Ou seja, eu sempre costumo dizer, né, dadas as devidas proporções, que aquilo ali era como se fosse as redes sociais dos dias de hoje, né, ou daquela época, melhor dizendo, né, porque eles queriam fazer algo que ficasse notório. Eles queriam fazer algo que ficasse emblemático, que fosse visto pelos homens, né? Então você vê que essa ideia do pecado, né? Com o pecado o homem passa esse domínio para Satanás. A prova disso é que Mateus 4, 8, 9, conforme eu já havia falado para os irmãos, Satanás mostra os reinos do mundo e diz, olha, tudo isso te darei. Se ele está dizendo te darei, é porque ele se acha no direito de dizer que é dele, não é? Claro que ele é um usurpador, ele não é dono de nada, mas ele é um usurpador. E ele faz isso pela própria abertura, pela própria brecha que o homem dá para Satanás, né? Jesus, de certa forma, ele também confirma isso quando ele diz em João 12, 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que o mundo estava dominado por um príncipe, tinha um dominador, né? E de certa forma ele ainda está aí, né? Ele não tem mais esse domínio pleno, o domínio espiritual, porque Cristo chegou, o mais valente chegou e destronou o valente da casa, né? Então o reino de Deus já está entre nós e nós podemos reinar espiritualmente, né? Aquela ideia da teologia de explicar o já ainda não, né? Então quer dizer, quando Jesus diz que já agora será expulso o príncipe deste mundo, é no sentido de dizer que o reino de Deus chegando, ele vai destruindo as trevas, as potestades. Mas ele vai ter essa conclusão futura, quando então o próprio Senhor, descendo do céu em glória, ele vai fazer exatamente esse trabalho, no sentido de expulsar Satanás de maneira completa. Tanto é que nós vemos isso claramente em Apocalipse capítulo 12, quando a Bíblia diz que Miguel e os anjos de Deus lutavam contra o dragão e os seus anjos, né? E a Bíblia deixa claro que esse dragão é uma personificação do próprio diabo. Chama também de a antiga serpente, porque ele estava lá no Éden também tentando. Então, a Bíblia diz claramente que não se achou mais o lugar deles, né? Então foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama diabo. Aí sim se consolida, não é? Essa, digamos assim, essa tomada de território plena, não é, irmãos? Tanto é que a Bíblia mostra que há uma festa nos céus, né? Os céus se alegram com a expulsão de Satanás. E isto porque também os servos de Deus, eles eram sim atacados por esse inimigo, né? De dia e de noite a Bíblia mostra que Satanás fazia isso, né? E é muito bonito quando a Bíblia também nos diz, nos informa que eles, esses servos de Deus, a igreja do Senhor, o povo de Deus, venceram o diabo como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ou seja, a nossa vitória sobre o nosso adversário é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que testemunhamos
a respeito de Jesus. É esta palavra que pregamos, é esta palavra que ensinamos, é esta palavra que todo domingo de manhã estamos na escola dominical ensinando as pessoas, tá bom, irmãos? Então, meus queridos, esse gráfico, esse esquema aí é bem simples, mas acredito que ele nos ajuda a entender um pouco sobre isso, né? Sobre como as riquezas ficaram influenciadas pelo adversário, ok? Na nossa lição, nosso comentarista diz o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Primeiro, que eles não são o mal em si, né? Nós vamos mostrar isso aqui também, né? Porque grandes homens de Deus foram ricos, foram abastados, tiveram muitas riquezas. Aí cita Abraão, Isaac, Jacó, né? O patriarcado ali, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão também, né? Então, muitos homens de Deus foram ricos, mas isso não tirou deles a esperança de uma pátria superior, porque eles ansiavam por uma pátria superior. Isso é muito importante, inclusive pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dando esse exemplo ao dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça, que ele dizia que o seu reino não era deste mundo, né? Então isso é muito importante também nós entendermos, tá? Queridos, eu gostaria de levantar aqui uma questão que está proposta para nós aqui, aonde o comentarista diz: precisamos ser como os crentes do primeiro século, né? Cujo coração e alma era um, e todas as coisas eram comum. Atos 4:32, né? Irmãos, eu pergunto para vocês, o que acontecia ali naquela época era algo assim muito utópico? Era algo que a gente pode dizer não acontece nos dias de hoje, né? Porque esse debate aí, até hoje a gente vê isso acontecendo, né? Há pessoas que dizem, não, a igreja primitiva era daquela forma, não pode ser assim hoje, etc. E tal. A gente entende isso, especialmente pela questão cultural, né? Pela questão anacrônica, como eles dizem, né? Porque era uma outra época, diferente da época que é hoje. Eu entendo isso aí, né? A igreja primitiva era aquela igreja onde os irmãos vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído entre os demais de maneira igualitária. Era assim, né? Inclusive há até essa polêmica de dizer que a igreja primitiva era comunista por causa que fazia isso. Nada mais absurdo de se afirmar, não é? Mas a verdade é que nós devemos pensar o seguinte: apesar desse anacronismo de estarmos, né, dizendo não, era um tempo diferente, nós não podemos cometer esse erro de achar que podemos trazer aquele tempo para cá, de reproduzir o que a igreja fazia. Pergunto eu para os irmãos, existe uma essência, irmãos, em tudo isso? Será que existe algo na igreja primitiva que pode e deve ser trazido para os dias de hoje? Claro que existe. É exatamente esta essência de nós entendermos que o Evangelho precisa sair das quatro paredes, que o Evangelho precisa ser o Evangelho também do homem, não é? O Evangelho do homem como ser que precisa da palavra de Deus, do alimento espiritual, mas também precisa do pão material, não é? Então, é essa essência que deve imperar. Nós não vamos nos preocupar com outras coisas, mas com esta essência que Deus quer que seja dessa forma, não é? Nós precisamos atender às demandas da sociedade nesse sentido. A igreja é para fazer isso. Nós devemos fazer isso. Há muita necessidade do mundo, há pessoas passando necessidade. Agora mesmo nós estamos em volta aí com esse problema, né, das chuvas lá em Recife, onde mais de 100 pessoas já perderam suas vidas, inclusive pessoas de Deus, homens de Deus, pastores, crentes, servos de Deus. E é claro que a igreja precisa se reunir para ajudar, para socorrer, para
atentar para o clamor, irmãos, da sociedade. Essa é a questão que nós precisamos entender, né? Que os bens materiais não são apenas para o nosso deleite, eles são também para ser revertidos para as pessoas. Eles são para ser devotado também às pessoas, né? Veja que quando nós falamos aqui dessa conciliação impossível, é exatamente por causa disso, né? Olha, Mamon não é de fato um Deus, né? Não é um Deus, mas ele acabou sendo a personificação de uma divindade a partir do momento em que nós idolatramos as riquezas. Vamos falar isso aqui no próximo ponto, mas só para nós entendermos essa questão, né? Colocarmos isso aqui bem pontual para que a gente possa entender, tá bom? Eu quero mostrar aqui os gráficos seguintes, que é exatamente o ponto 2, quando está falando da idolatria ao dinheiro, né? O coração no lugar certo. O coração no lugar certo. Irmãos, esse ponto aqui eu acho que é importante nós lembrarmos para o nosso aluno o que é o coração. O coração é o nosso ser interior, é aquilo que nós somos, é o nosso caráter, é a nossa vida interior, né? É o nosso ser, ok? Agora, a quem pertence ou a quem deve pertencer o nosso coração? Ao Senhor. Porque, inclusive, Jesus resume toda a lei em apenas 2 mandamentos. Quais são os mandamentos mais importantes? Toda a lei está resumida nesses 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então veja, o amor de Deus em nós, ele se reflete no amor ao próximo. O que eu tenho deve ser revestido também para o próximo. Eu preciso entender isso. Agora, é preciso também nós entendermos que quando estamos falando de adoração, né, porque Jesus falou aqui sobre a lei, né, no que se resume a lei, nessas 2 coisas, amar o Senhor. Amar o Senhor está falando de adoração, porque como nós colocamos no nosso artigo aí, né, não pode existir uma adoração plena, perfeita, se não houver amor. Por conseguinte, não podemos dizer que amamos ao Senhor, mas não o adoramos. Então, se eu amo ao Senhor, eu o adoro. E isto significa dizer que o Senhor é o Deus da minha vida, é aquele que toma parte, que preenche todo o meu coração, que está dominando todo o meu coração. Ele não pode dominar uma parte, ele precisa dominar tudo, ele precisa preencher tudo. Porém, a idolatria, ela é uma relação de submissão, de subserviência, porque uma pessoa que é idólatra a alguma coisa, ela é submissa àquilo, ela é subserviente àquela divindade. Agora veja bem, irmãos, é isso que eu gostaria de frisar aqui, né? Deus é aquele que toma conta do nosso coração e por isso que nós o adoramos. Ele está dentro de nós, tomando conta de todas as, digamos assim, as entranhas do nosso ser. Quando começa a entrar a preocupação, quando começa a entrar essa busca desenfreada pelas riquezas, então a gente pode dizer que isto tomou conta do nosso coração. O comentarista fala exatamente na parte aqui de idolatrando a Mamon. Mamon, como eu já falei antes, não é uma divindade, mas o próprio dinheiro, ele é o Mamon, no sentido de que ele é alguém que eu estou colocando
como prioridade dentro do meu coração. E o nosso comentarista fala sobre isso. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas, né? Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina idolatria. Ou seja, se tudo que eu faço está dentro daquilo que eu quero conquistar, dentro daquilo que eu quero ter como poder, como sucesso, como fama, como dinheiro e etc., meus irmãos, pode ter certeza que o que está dentro do meu coração não é mais o Senhor, e sim Mamon. E infelizmente, essa ideia de Satanás levar Jesus ao monte e mostrar para ele as riquezas do monte, dizer, tudo isso aí eu te dou, certamente isso também se repete nos dias atuais, porque Satanás faz isso, né? Ele concede riqueza às pessoas, ele facilita as situações para que as pessoas possam ter riquezas, e aí elas se esquecem de Deus, porque aí essa entidade Mamon já se instalou dentro da pessoa, tá bom? É o materialismo, é o consumismo, é todas essas coisas, é o próprio hedonismo, que é aquele desejo de gozar de todos os bens. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Então essa é a riqueza condenada por Cristo, tá bom? Que ele deixou isso muito claro. Olha só, meus queridos, esse gráfico aí também está no nosso grupo lá do Facebook, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui esse contraste do homem carnal com o homem espiritual em relação ao dinheiro, tá bom? Porque essa idolatria ao dinheiro, conforme está aqui no tópico 2, ela só existe porque existe também um homem carnal, tá bom? Esse homem carnal, conforme você está olhando aí na ilustração, irmãos, entenda essa ilustração para você poder explicar direitinho. Olha só, você tem aí um globo, o mundo, tá? Você tem aí uma pessoa enfiando a cabeça no mundo, né? Porque a ideia disso aí é dizer que a cabeça, a mente, o olhar, conforme ali tem um olho grande, o ouvir e todas as outras coisas voltada a essa parte sensitiva nossa, está voltada para a terra. Está, como se fosse plantada na terra. É por isso que tem a ideia do coração também aí, plantado na terra, não é? Porque o coração tomou conta, né? O dinheiro tomou conta do coração. Por isso a pessoa tem uma mentalidade completamente carnal, completamente material, né? E aí você tem as características. Olha só, o homem carnal é dado a comida, a bebida, que Jesus falou sobre isso. Aliás, não tem nada errado, né, em relação a isso, comer, beber, né? Mas Jesus falou, nos últimos dias os homens estavam voltados para comer, beber, casar e se dar em casamento, né? Não tem nada errado com isso. Porém, como ele é carnal, a prioridade está exatamente nessas coisas. O homem carnal, ele é dado à comida, à bebida, ao sucesso financeiro, aos bens materiais, ao consumismo, tá bom? Ao hedonismo, que é exatamente essa filosofia que prega que você precisa desfrutar de todos os bens da terra. Inclusive, isso também tem afetado muitos crentes, não é? Por isso que às vezes não pensam mais no porvir, não pensam mais na vinda de Cristo, né? Ora, se eu prego a prosperidade, se eu prego o triunfalismo, se eu prego que o crente tem que dominar a terra, se eu prego que o crente tem que estar em todas as facetas da sociedade, tem que estar no topo, tem que estar conquistando tudo, então eu quero também gozar de tudo isso que eu conquistei, né? E aí eu vou dizer simplesmente, Senhor, não vem agora, porque eu preciso desfrutar de tudo isso que o Senhor me deu, né? Essa é a ideia dos dias atuais. As prioridades estão invertidas. Então o homem carnal é aquele homem que procura títulos, que gosta de ter influência, né? Que gosta de ser notado, que gosta de ser elogiado,
é aquele homem que procura ter uma posição social para resistir ao status quo, né, como chama. É aquele homem cheio de orgulho, né? E esse orgulho também ele vem misturado com várias coisas, com inveja, com a avareza, porque você sabe que a Bíblia fala de riquezas adquiridas de forma desonesta. Ok, irmãos? Quem não se lembra daquela famosa cena do mensalão, onde uma pessoa que está sendo subornada está lá pagando propina e de repente eles se abraçam lá, vamos orar aqui, Senhor, te agradecemos, tu sabe que nós somos falhos. Poxa, o cidadão tinha acabado de receber a propina, a corrupção, o dinheiro sujo, mas ele estava ali agradecendo a Deus. Veja que tempo nós estamos, irmãos. Eram pessoas que se dizem cristãs, entendeu? Então, essa pessoa, esse homem carnal, ele é avarento, ele tem práticas ruins, ele faz acepção de pessoas. Mas olha, ele é aquela pessoa voltada para o ter. Ele valoriza o ter. Ele não quer saber do ser, porque este aí é o homem espiritual. Né? Então o homem espiritual é diferente. Veja que o homem espiritual, a gente colocou alguém aí com asas, não é que seja um anjo, mas é alguém que pensa no celestial, sabe? Que pensa nas riquezas divinas que a gente mostrou lá no início, tá? Porque essas riquezas divinas, elas estão convertidas para nós hoje em virtudes. Então o homem espiritual, ele busca justiça. O homem espiritual, ele busca paz. É melhor paz, né, você deitar em paz no seu travesseiro, na sua cama, do que tentar dormir, mas com um monte de preocupação na cabeça por causa da conquista da riqueza. E tem muita gente assim, vivendo dessa forma, não é? Então, o homem espiritual, ele tem alegria, ele tem gozo espiritual, alegria espiritual, daquele tipo que às vezes pode estar faltando tudo na sua casa, meu irmão, mas você está alegre com Cristo. Isso não está falando aqui de alguém que está, por exemplo, masoquista, não é? Que está se autoflagelando, que está gostando de sofrer. Não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando de uma paz, de uma alegria, de um gozo que transcende ao material, certo? Porque o homem espiritual, ele tem uma pátria, e a Bíblia fala sobre isso, sobre essa pátria celestial, né? Eu tenho uma mensagem que já preguei na igreja chamada O Peregrino, né? Onde a gente mostra ali as qualidades do peregrino, o que é que o peregrino ele busca. E o peregrino ele busca uma pátria celestial, porque primeiro ele não é dessa terra, né? Nesse sentido, ele não é desse sistema maligno que Jesus diz, eu não sou e vocês não são desse mundo, né? Então, porque tem uma pátria celestial. Então o homem espiritual, ele busca humildade, ele busca generosidade, ele tem bons frutos, ele tem temperança, ele tem altruísmo, ele pensa no próximo e ele acumula tesouros celestiais. Esse tesouro celestial não é algo que é conseguido com dinheiro, não é algo que é conseguido com poder humano. Na realidade, as pessoas que pensam isso são loucas. É como o homem da parábola, do homem rico. Tenho muitos celeiros, vamos colocar aqui, tenho empresas grandes, tenho grandes galpões. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu nem sei mais o que fazer com tudo isso. Já sei, vou derrubar, vou construir mais, vou ampliar mais. E aí o Senhor diz assim, louco, tolo, insensato, hoje pedirão a tua alma.
E os bens que tu tens, para que será? Do que adianta tu ter tudo isso, tu conquistar todas as coisas, mas perder a tua alma? Meus irmãos, esses são os tesouros celestiais que Deus prometeu a todos nós, que não são comprados com dinheiro, com poder, com fama, mas sim mediante o sangue de Cristo que nos garante entrada no céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, para nós irmos já para o final, temos aqui o tópico 3, que fala vivendo a quietude espiritual em Deus. Os males advindo das preocupações. Vocês sabem que preocupação é tudo aquilo que ocupa previamente a nossa mente, não é? As coisas ainda nem aconteceram, mas nós já estamos com a nossa mente pré-ocupada de tudo aquilo que nós esperamos que venha a acontecer. Às vezes nem aconteceu, mas nós já estamos dessa forma. E é claro que isso vai trazer problemas de saúde para nós, ok? Você sabe que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela trata esses problemas de ansiedade, de depressão, de estresse, de preocupação como problemas da nossa mente, do nosso século, por causa desse tempo em que nós vivemos de grande angústia, de incertezas, porque nós vivemos um tempo de incertezas, não é? Estamos aí passando por uma pandemia, já acabamos praticamente a pandemia, mas nós temos aí uma guerra que também está ameaçando todo mundo, não é? Porque estamos vivendo um mundo globalizado, então uma coisa que acontece lá num outro país distante afeta a economia mundial e tudo começa a aumentar, e aí a gente fica naquela expectativa do que é que vai acontecer no futuro, não é? Mas a Bíblia mostra, Jesus mesmo disse que a preocupação não vai acrescentar nada, não vai aumentar, a gente não vai ficar maior, nós não vamos crescer mais com a preocupação, nós não vamos aumentar um côvado, não vamos aumentar nada. Pelo contrário, isso vai fazer com que a gente fique ainda mais doente. Nós vamos ficar nos debatendo como aquelas pessoas que estão se afogando no mar, em rios, não é? Quando a pessoa não sabe nadar, não sabe, não procura um equilíbrio naquele momento difícil, então ele vai ficar se debatendo até chegar uma hora em que as forças se esvaem, ele não tem mais força porque gastou toda a energia se debatendo e aí afunda, e aí morre. Não, meus irmãos, não é isso que Jesus quer para nós. Ele quer quietude, Ele quer que a sua paz inunde o nosso ser. E eu estou falando aqui, não é como alguém que já conseguiu isso, tá bom? Para vocês não acharem que a gente, né? Nós somos humanos também, né? Digo eu como Paulo, ainda não alcancei, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa prossigo. Pelo menos a gente já tem o entendimento e nós vamos buscar isso nos momentos mais difíceis mesmo, né? É contar com a paz de Deus que excede todo entendimento e traz quietude para a nossa alma, no sentido de que não vamos nos desesperar, mas vamos confiar em Deus. E tem vezes que a gente tem que ficar parado mesmo. Quando o Senhor diz no Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, a palavra ali, literalmente, lá no hebraico, quer dizer, fiquem parados. Exatamente por esse motivo que eu estava dizendo para vocês, nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações, a gente fica, não é, desesperado, se debatendo. E Deus está dizendo o seguinte, fica calmo, te aquieta, acalma e saiba que eu sou Deus. Ou seja, Ele vai agir. Mas é claro que haverá momentos em que o Senhor também vai dizer assim, olha, você vai ter também a participação, porque vocês precisam, a gente precisa, não é?
Então vai ter momentos que Deus vai dizer, como falou lá para o rei Josafá, olha, diz lá para o povo que marche, para os levitas, para eles cantarem, porque essa guerra vocês não vão ter que guerrear, essa batalha é minha, mas vocês vão fazer alguma coisa, né? Então eles estão lá louvando, adorando a Deus, enquanto o Senhor está desbaratando os exércitos inimigos, porque é assim que o Senhor faz, né? É assim que nós conseguimos viver essa quietude. O comentarista diz, só podemos viver sem inquietação quando tomamos a consciência que somos filhos de Deus, né? E que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Por quê? Porque ele fez promessas. E o que prometeu é fiel. Então o que ele vai falar, o que ele falou, vai cumprir. Ele diz, eu velo com a minha palavra para cumprir. A palavra que sai da minha boca, eu já até escrevi um artigo, né, sobre isso, é como se fosse o bumerangue de Deus. Ele vai, a palavra vai, cumpre aquilo que Deus determinou e depois ela volta para ele. Ou seja, o resultado do que Deus falou se cumpre. Meus irmãos, e aí o que nós precisamos fazer é somente crer, é somente acreditar. Sei que nossa fé vai ser provada, porque muitas vezes Deus vai falar uma coisa e vai demorar muitas vezes para acontecer, né? A gente não tem que escamotear as situações aqui, porque tem gente que diz que Deus não demora, Deus age na hora certa. Isso é para ele, que não tem a questão do tempo imperando para Deus. Mas para nós, às vezes demora. E às vezes a gente se impacienta. Deus prometeu um filho para Abraão, mas ele quis arranjar um jeitinho ali para conseguir um filho. E teve um filho com Agar, né? O que não foi correto. Então, a gente se impacienta. E o que a gente precisa mesmo nessas horas é saber esperar confiantemente no Senhor, porque Ele vai agir na hora certa. Amém? Eu gostaria, para a gente encerrar, nosso tempo já foi aqui, mas mostrar apenas essa parte aqui, como nós podemos viver, não é, irmãos, de maneira contente com todas as coisas. Paulo, ele dizia isso, aprendi a viver contente com todas as coisas. Será que você consegue viver? Será que eu consigo viver? Olha, irmãos, está vendo esse quadradinho vermelho? Aí está o segredo. Qual é o segredo? Eu sei. Eu aprendi. Aprendi a estar abatido, aprendi a ter fartura e ter fome, aprendi a ter abundância, aprendi a ter necessidade, aprendi a ser elogiado, aprendi a ser criticado, aprendi a ser bem recebido entre as pessoas, aprendi a ser rejeitado entre as pessoas. Meu irmão, isso não tem preço. Nós alcançarmos esse nível é algo maravilhoso. Eu acredito que Paulo dizia isso com propriedade, porque ele dizia, olha, eu estou crucificado com Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo espiritualmente, eu estou morto com Cristo. No sentido espiritual, eu morri com Cristo, não é? E essa morte da minha carne, da minha carnalidade, me dá essa condição de dizer que eu posso passar por todas as coisas, que eu posso passar fome, mas eu posso ter em abundância, não é? É isso que ele fala dos perigos que ele passou. Coríntios 11, 23 a 28. Ele diz, passei por prisões, açoites, 191 açoites, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, 3 naufrágios, tempestade, ladrões, deserto, fome, sede, frio. Ele passou por tudo isso. Ele podia dizer, eu tenho as marcas de Cristo. As marcas de Cristo é isso. Os açoites
sobre eles estava marcado. Mas essas marcas de Cristo é algo maravilhoso, algo maravilhoso. Lembra dos discípulos que saíram alegres por terem sofrido, presos por causa de Cristo. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Diz a tradição que Pedro, quando foi ser crucificado, eu não posso ser crucificado igual meu Cristo, eu não sou digno. E crucificaram, diz a tradição, de cabeça para baixo, mas alegre. Por quê? Porque eles sabiam, o segredo está em ser. Então, você tem aí nesse gráfico essas duas coisas, o autocrente e o crente em Cristo. O autocrente é aquele que é autossuficiente, que confia no seu próprio poder, que confia na sua própria força, não é? Então ele é a pessoa orgulhosa, ele é a pessoa cheia de si. Mas o crente em Cristo, ele pode dizer, eu suporto tudo. Uns dizem, eu posso tudo. Paulo dizia que podia tudo, mas sabe por que ele dizia que podia tudo? Porque ele suportava tudo. Tem uns que podem tudo, mas não suportam tudo. Aí é que está a questão, né? O que pode dizer suporto tudo, ele pode dizer eu posso tudo. Por isso que ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é? E aí nós temos o texto de Romanos 8, que é fantástico. Quem nos separará do amor de Cristo? Aflição, fome, miséria, calamidade, perseguição, perigo, morte, demônio, anjo? Quem nos separará do amor de Cristo? É a inflação? É a crítica de alguém? Não. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Tendo esta consciência, meu irmão, você pode ter milhares de dólares, de reais, mas você sabe que a sua pátria não é aqui e você vai fazer alguma coisa por aqueles que são necessitados. Essa é a consciência do Evangelho, a verdadeira consciência do Evangelho que nós precisamos ter nesses dias tão difíceis em que nós estamos atravessando. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, quero pedir as vossas orações. Esses dias aqui foi muito difícil, tivemos problemas aqui sérios em relação ao computador, que eu não pude nem contar com pessoas que consertam, que eu não consegui ajeitar, e orando, pedindo aqui a Deus, tentando de um jeito ou de outro, finalmente acredito que conseguimos. Peço a vocês que orem, tá bom, irmãos? Não estou pedindo dividendos, não estou pedindo ajuda financeira, nada disso, apenas que vocês orem, que vocês compartilhem, que vocês valorizem esse trabalho que está sendo feito, tá bom? Para a glória e honra do nome de Jesus. É isso que eu peço, é isso que eu creio, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.